terminou de assistir Big Mouth? Olá, estão me ouvindo? Tudo bem? Olá, pessoas queridas. Eu sou a Sherazade. Vocês podem me chamar a partir de agora de Shera. E antes de começar, eu gostaria de mostrar uma frase para vocês que uma aluna minha me enviou na semana passada. Olha só. Dá para a gente colocar a frase, Rafa? Hein? A gente pode pôr aí? Não pode? Pode! Olha só. Cadê? Espelho, espelho meu. A minha aluna encontrou esse cartaz colado numa parede e vocês podem ver aí uma mão segurando um espelho que diz: você é de verdade ou só o que te mandaram ser? Pois esse é o tema que as minhas queridas Cris e Fabiana pediram para eu vir falar. Pediram para eu falar sobre a verdade, que é a base de todo o nosso trabalho. Hoje eu vou falar qual é esse trabalho. E a verdade é aquela coisa que todo mundo sabe que tem que encarar, mas que é chato. Vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois. Mas no nosso trabalho de entrar em conexão com o outro, para poder falar bem, para poder se colocar diante das pessoas, a gente não pode fazer nada enquanto não souber qual é a nossa verdade. Eu sou uma atriz, a minha formação é de teatro. Nos anos 90, me chamaram para contar histórias na TV Cultura, e eu ofereci essa personagem, a Sherazade, que é a contadora de histórias das Mil e Uma Noites. Eles gostaram, eu contei histórias lá durante 6 anos, depois montei o espetáculo que está aí no teatro, onde eu contei histórias diretamente para o público, depois fui para a TV Manchete, SBT, e fiquei vários anos na TV Record contando histórias ao vivo, histórias inéditas, e viajei o Brasil inteiro fazendo isso, com todos os tipos de público na minha frente. Eu precisei aprender a me colocar diante das pessoas, atrair a atenção delas e fazer a arte do teatro, a arte cênica, a arte de contar histórias, é uma arte que se faz no momento presente, no momento em que nós estamos diante de uma ou mais pessoas. Então, se você é obrigado a se colocar no momento e co-criar com quem estiver diante de você, não tem como você fazer isso de uma maneira que não seja genuína. Quem estiver diante de você vai saber. Se você está enrolando, vocês já viram isso. Vocês já viram pessoas falando com vocês, ou dando uma palestra, ou dando uma aula, e enrolando, fingindo que estão falando algo que elas teriam que acreditar, mas que elas não acreditam muito. Pessoas que não se prepararam para falar, por exemplo. A gente lê. Quem está assistindo, lê. Portanto, quem está no palco tem que estar inteiro, de maneira genuína, tem que ser sincero, tem que estar despido de todas aquelas máscaras, de todas aquelas proteções que a gente tem na sociedade, no dia a dia, nas relações profissionais, nas nossas relações sociais. Todo mundo acha que os atores no palco mentem, mas no palco, para poder encarnar realmente um personagem, para fazer a plateia acreditar no que a gente está falando, a gente tem que ser de verdade. A gente não pode mentir de maneira nenhuma.
Bom, isso eu aprendi a fazer fazendo e entrando em contato com os grandes diretores, os grandes mestres. Por isso, tudo que eu tenho para falar para vocês, eu aprendi na pele, eu aprendi fazendo. E muita gente acha que eu falo sobre esses assuntos porque eu inventei, mas eu não inventei nada. Eu transmito para quem não é artista tudo aquilo que nós, artistas, conhecemos. É que a maioria dos artistas não fala isso para quem não é do métier, para quem não é do ramo. Mas em 98, eu trabalhava numa produtora de vídeo e eu fazia muitos vídeos de treinamento. A dona da produtora, Miloca, era uma amiga irmã, sim, é ainda até hoje. E um dia eu cheguei para ela e falei, Miloca, e se ao invés da gente ficar treinando as pessoas, explicando o que elas têm que fazer ou deixar de fazer, por que a gente não conta uma história? Porque quem ouve uma história pega instantaneamente, assim, a mensagem no ar e não esquece nunca mais. E aí ela tinha um cliente, Whirlpool, que é Brastemp e Consul, que estava justamente procurando alguém no Brasil para trabalhar o tal do storytelling. Ninguém sabia em 98 o que era o storytelling no Brasil, não se falava em contação de histórias. No mundo inteiro esse movimento já estava acontecendo, mas aqui não. E aí juntou a vontade de comer com a fome, e a gente vendeu muitos vídeos para eles, fizemos a convenção anual da Whirlpool, eu fui mestre de cerimônias, apresentei para eles todo o evento, contando histórias ao vivo. E aí eles me chamaram para dar um workshop dentro da empresa, onde eu ensinaria as pessoas a encontrar esse ponto de conexão, aprender a desenvolver uma narrativa, uma fala genuína, engajadora, que pudesse encantar a plateia. A plateia, quando eu digo, são os companheiros de trabalho, pode ser numa reunião, pode ser numa entrevista, enfim. E o que eu entendi nesse meu primeiro workshop em corporação, em 98, foi que as empresas têm uma linguagem completamente diferente da linguagem do teatro. Quem trabalha em corporação fala uma língua, os artistas de artes cênicas falam outra. E desde essa época, 22 anos, então, eu estou traduzindo o que nós entendemos como ponto de emoção, ponto de verdade, ponto de conexão, para quem não está acostumado a lidar com isso no dia a dia. Por que isso é importante? A humanidade já conheceu a religião, num primeiro momento, depois a humanidade desenvolveu a ciência, e agora chegou o momento da humanidade conhecer o que é a arte, o que a arte pode trazer, como a arte pode colaborar para todo o mundo que não é o mundo artístico, para todas as pessoas que têm interesse em estabelecer uma conexão consigo mesmas, essa coisa do autoconhecimento, para poder estabelecer uma conexão com o outro e, no momento presente, ser capaz de atuar, de interferir e fazer a diferença no jogo do mundo à sua volta. Tá? Bom, esse cartaz estava lá na parede, uma aluna minha foi lá e leu, né? Você é de verdade ou só te mandaram ser? É a velha questão, ser ou não ser. Ela ficou tão impactada com isso que ela absorveu esse conceito e ficou pensando nisso durante uns 6 meses. E um dia ela me ouviu falando que eu daria um curso presencial, como eu dei agora recentemente lá em Criciúma, e ela fez questão de ir. Ela é uma menina, tem 23 anos, extremamente talentosa, é uma radialista lá,
a Beatriz Formansky. E ela publicou isso na semana passada. Ela fez a conexão entre o que ela sentiu 6 meses antes, com o que ela aprendeu no curso e com o que ela está conseguindo aplicar hoje. Eu estou falando isso para vocês porque aquilo que a gente realmente sente, aquilo que a gente realmente pensa, aquilo que entra no nosso mundo interior e entra de uma maneira profunda e nos afeta e transforma a maneira como a gente pensa e como a gente sente as coisas, essa é a nossa verdade. E mesmo que você não tenha consciência disso, mesmo que você nem queira ter consciência disso, você não queira ver, porque você sente uma coisa, mas lá fora, por exemplo, as pessoas podem estar dizendo para você que o que você deveria fazer é outra coisa, que você deveria escolher, por exemplo, uma profissão que dá mais dinheiro, que dá mais projeção, que dá mais segurança, enquanto aqui dentro você sente que o que você realmente gostaria de fazer é uma outra coisa. Uma hora isso vai aparecer, uma hora isso vai te afetar, e quando a gente chega aos 50 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, quando a gente está diante da morte e do fato de que a gente viveu pelo menos uns 2/3 já da vida, que agora o que vem daqui para frente é menos tempo do que a gente já viveu, a gente começa a pensar na verdade. A gente começa a pensar naquilo que realmente nos afeta, aquilo que realmente nos importa, aquilo que faz com que a gente sinta, não a felicidade, porque a gente não procura a felicidade. O que a gente procura é a incrível experiência de estar vivo. Nas minhas aulas, encontrar esse ponto de emoção é a primeira coisa que a gente faz. Por quê? Porque se você não souber aquilo que te afeta, aquilo que te emociona, aquilo que faz sentido para você, nada que vier de fora vai ser produtivo, vai produzir o resultado que você espera. Durante um tempo pode até dar, mas a longo prazo não dá. Você precisa saber quem você é, o que você quer, o que você pensa, o que você sente e colocar tudo isso na mesma linha, no mesmo ponto. Foi por isso que a Cris e a Fabiana me chamaram para falar aqui com vocês sobre essa verdade, porque elas sentiram isso no corpo, sentiram isso na pele, e isso as afetou de uma maneira profunda. As pessoas não esquecem mais. Imaginem que dentro da gente existe uma biblioteca com todos os arquivos, que tem todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, tudo que a gente já percebeu do mundo, desde que a gente nasceu, ou até antes, até no útero da nossa mãe. E isso está tudo jogado aí dentro da gente, né? Está tudo bagunçado nessa biblioteca. Mas bem no meio dessa biblioteca tem uma sala da caldeira. Tem um lugar onde existe um fogo que pode estar mais baixinho ou pode estar com labaredas gigantes, mas que é o centro energético dessa biblioteca e é ali que tudo começa. É esse fogo que faz toda essa máquina interior da gente funcionar. Se vocês já ouviram falar que tem gente que tem brilho nos olhos, é isso. Que o fogo interior dela tá com a labareda alta e a pessoa tá soltando chamas pelos olhos. Quando a gente está triste, quando a gente está desanimado, quando a gente está desconectado com a gente ou com o mundo, quando a gente não está fazendo aquilo que a gente acredita, essa chama está baixinha, assim, é uma brasinha. Ela
ela nunca some, ela nunca apaga. A dificuldade dos meus alunos de 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, é justamente de pegar tudo que eles aprenderam durante a vida, tudo que eles treinaram durante a vida, e reconhecer que nesse treinamento algumas coisas não ficaram boas, não funcionaram, e elas vão ter que ser transformadas porque a chama está baixando. Então é preciso ir buscar aquilo que te emociona, aquilo que faz sentido para você, para botar o fogo para fora de novo. E aquilo que mais emociona a gente é aquilo que a gente mais gostava de fazer quando era criança. Aquilo que mais dava tesão na gente de fazer. E a gente ficava lá brincando, o mundo sumia, desaparecia. A mãe chamava, a gente não via. A gente nem sentia fome, não tinha tempo, não tinha espaço. E sem fazer nenhuma aula de mindfulness, a gente prestava total atenção naquilo que a gente mais gostava de fazer. Quando os alunos se lembram disso, muitos se emocionam, muitos choram. A minha aula é a aula do choro, né? Se ninguém chorar é porque a aula não começou. E a partir daí, as pessoas começam a se lembrar, a se recordar, a se reconectar com a impressão digital emocional que elas têm. Cada um de nós tem um ponto único de emoção. Um ponto que nos distingue do universo das outras pessoas e que é esse ponto que a gente tem que atingir para que o nosso caminho se abra à nossa frente. O nosso caminho é único também, viu? Se a gente não segue o nosso caminho, ele fica lá. Ninguém segue o nosso caminho. E enquanto a gente não seguir por ele, ele também não cria mato, nada, ele fica paradinho, esperando. Quando a gente faz isso, quando a gente atinge esse ponto, ele se abre para nós. E aí, tudo que você ouviu, que é o universo conspira, o Campbell falava, find your bliss, né? A sua bênção, encontre a sua transcendência. Tudo isso começa a acontecer, as outras possibilidades se abrem na sua mente, aí que surgem as boas ideias, aí que surge aquela sensação de bem-estar, a incrível experiência de estar vivo, as coisas voltam a ter cor, as coisas voltam a ter sabor, que era o que a gente sentia quando a gente estava conectado com isso. Né? Eu conversando com as meninas, eu lembrei de outra frase do Campbell, que ele dizia assim, a maioria dos meus amigos me diz que a vida é uma escada que sobe e que dá numa parede. A minha escada sobe, dá numa parede, mas a minha parede tem uma porta. Eu abro essa porta e eu passo por ela. Tá? Esse é o meu trabalho, gente. Isso é a coisa que mais me deixa feliz na vida, que é poder fazer acontecer dentro de uma outra pessoa, na minha frente, assim, naquele momento, no momento do encontro, eu ver a chama dela crescer e ela descobrir aquilo que a move. Não tem como a gente fugir disso. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que encarar, e a boa notícia é que, assim que você resolver encarar e se retreinar, precisa treinar de novo, tá? Você foi treinado a fazer uma coisa, que é se afastar desse ponto. O nosso trabalho tem que ser retreinar para você se aproximar novamente desse ponto. Aí, a sua mente abre, o seu coração abre,
você vai sentir novas sensações e você vai sentir um grande prazer por essa aventura que é a vida, tá? Algumas pessoas têm perguntas. Eu não sei se a gente vai trabalhar com perguntas. A gente vai trabalhar com perguntas? As pessoas podem fazer perguntas? Hein? Hã? Que fala Pode fazer maravilhosa! perguntas. No final, a gente vai convidar as pessoas para virem interagir com a gente, Sheila. Agora eu sou do